Há 5 anos, quando entrei na TV Globo, como estagiário na fábrica de cenários, ela estava de férias. Em seu lugar, alguém chamado Nelson estava na sua sala, sentado na sua cadeira, ocupando um espaço não vago, mas temporariamente livre. Desde o início, eu fui informado que aquela sala tinha um dono. Dono não, dona. Disseram para mim que o Fernando, o português que comandava a carpintaria, era brabo, mas que a dona daquela sala, que eu estava entrando naquele momento, era mais braba, de origem portuguesa e dona de um mau humor invejável. 2 semanas depois ela chegou de férias. Nem precisei perguntar se ela era ela. Era ela. Andar forte, decisivo, uma boina de crochê marrom prendendo os cabelos, cachecol vermelho ao redor do pescoço, de bota. Vim saber mais tarde que Portugal continuava lindo, que Porto, a cidade, estava deslumbrante como sempre e Lisboa continuava acolhedora. Passaram-se alguns dias até que precisei ir novamente na sala que agora ela ocupava. Você é estagiário? Novato? Então toma cuidado. Foi o conselho que eu recebi minutos antes de abrir a porta. O primeiro encontro. Bati na porta, abri, entrei, fiquei de pé. Boa tarde, eu disse. O que é? Ela disse de uma forma não grosseira, mas também não gentil. Também, pudera. Sob sua mesa havia, brincando, umas 5 pilhas de plantas, papéis, desenhos, telefone, água, diversas canetas, uma cola prite, tesoura. Devo ter ficado roxo de vergonha. Naquele dia, lembro que após as devidas apresentações até me foi permitido sentar na cadeira. E conversa vai, conversa vem, entre uma tragada e outra, um telefonema e outro, um passa fora e outro. Saí de lá conhecendo uma mulher que não era aquela que me tinham pintado. E assim os dias foram passando. Meses, 2 anos. Fui entrando naquela sala, fui gostando, fui voltando sempre. Aprendi entre as 337 coisas que um aderecista não prega prego. E o que o pintor de liso não sabe pintar arte, mas que o pintor de arte é preguiçoso demais para pintar o liso. Aprendi diversos nomes de materiais que nunca ouvi falar. Me apaixonei. Virei marido, título concedido àqueles cujo convívio diário era maior do que o convívio com seu marido em casa. Virei amigo, virei consultor, uma honra. Um dia eu fui embora. Tinha sido chamado para voltar à empresa antiga. Tive que me despedir dela. Chorei. Ela perguntou se não iríamos tirar nenhuma foto. Pra quê? Perguntei. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. 2 semanas depois, fui chamado para voltar para a TV Globo e virei funcionário. Voltei e fui correndo vê-la, que me recebeu literalmente de braços abertos. Chorei. Daí em diante, foram várias coisas juntos. No Natal teve um sarau na sua casa. Teve uma enchente no Rio de Janeiro que me fez dormir no escritório de sua casa. Já que trabalhávamos na mesma empresa, almoçávamos diversas vezes juntos. Nunca entendi por que cargas d'água ela gostava tanto de dobradinha. Fora da Globo, nossa amizade também se solidificava. Fomos ao museu, ela foi a todas as minhas peças de teatro, dei diversas caronas para casa, éramos eventuais companhias no Vai Vem, Projac, emissora. Como todo amigo, a vi muito brava e muito feliz. Chorei vendo ela chorar pelo pai. Quis tirar aquela dor de dentro dela. Rimos muito na sala e nos teatros da vida que íamos fugidos depois do trabalho. Fumei uns 50 maços de cigarro com o maior prazer na sua sala. Até um céu fizemos juntos. Ela escreveu um livro, 2, e agora, Manuela? A partir daí, ficamos combinados que escreveríamos sempre, um desafiando o outro na melhor história, no melhor conto. Nos inscrevemos para a oficina de roteiro da Globo e, obviamente, não deu em nada. Trocávamos contos, livros, histórias, recortes de jornal, tudo que podia tirar algum proveito com a leitura. Nesse meio tempo, ela foi apresentada ao Clube da Letra, por Cecília Castro. De primeiro não dei bola, mas achei interessante com o passar do tempo quando ela me dava os textos que seriam lidos à noite para que eu comentasse antes do almoço. E como a vida nos prega peças, de uma hora para outra ela me chamou na sala, trancou a porta e disse: "Vou-me embora. Vou comprar uma casa em São Pedro e lá passarei os próximos 100 anos da minha vida."
E se foi do convívio diário? Foi? Claro que não. São Bill Gates nos deu o e-mail. E coitados dos hackers, coitados dos bisbilhoteiros de plantão, pois não entendem nada das mensagens que a gente troca. São no mínimo 2 por dia. Nem que seja para desejar um bom trabalho ou um bom descanso. Morando agora em Portugal, ela me obriga a escrever. E é por isso que pedi para assistir a uma reunião do Clube da Letra, onde certamente cérebros e seres humanos estariam reunidos em torno de 2 paixões que ela me ensinou a desenvolver: escrever e ler. Comunicar-se por meio de papel, conviver, trocar experiência, trocar ideias. Semana passada recebi um e-mail dela com uma ordem: escreva um texto de 3 laudas, 3 folhas. Esse é o passaporte. E assim fui parar naquela sala. Essa é o início da história da Nana Pires na minha vida. Clube da Letra. Cheguei ao Clube da Letra em 1958. Todos devem estar admirados da data tão antiga. Cabe, portanto, uma explanação sobre isso. Foi assim que tudo começou. Foi nessa data que eu conheci a avó de Cecília Castro, que fez 100 anos de idade há poucos meses. Depois conheci uma tia sua e outros membros de sua família bonita. Somente em torno de 1985 conheci Cecília Castro. Quase 20 anos. Foi um encontro de amizade à primeira vista. Ficamos amigas. Fui testemunha do seu casamento com o filho do meu patrono, Dias Gomes. Fui acompanhante do desenlace desse casamento. Fui amiga de outros seus amores. E finalmente vi Cecília de novo casada e mãe de 2 meninas lindas e inteligentes que todos vocês conhecem na festa de Marion em Teresópolis. Foi ela que me convidou a ser funcionária da TV Globo, onde já exercia o cargo de cenógrafa há bastante tempo e hoje exerce o cargo de gerente do seu departamento. Um dia ela me disse: acho que no início do ano passado, vou levar você para o Clube da Letra. E eu, aqui, cheguei. Cheguei e me encontrei com Ana Dutra e seus gestos bonitos, sua narrativa fluente e encantadora, tão encantadora como os versos do seu livro, o estribilho do encarcerado que eu li de cabo a rabo. Temi o julgamento do Chibante sobre a minha presença, me identifiquei com os versos românticos do Torquato, admirei a segurança e a firmeza de Regina Cascão, considerei o Barata um gênio antropológico, morri de inveja dos conhecimentos do mestre Basílio que tem da língua portuguesa, gostei do jeitinho senhora menina da Conceição, adorei o caminho que Marion decidiu dar à sua bonita sensualidade, me apaixonei pela costura correta que Ângela Dutra faz com perfeição de suas palavras. Gostei da meiguice de Ana Claudete tanto quanto temi o Chico. A competência da linguística e de secretário paciente que Aloysio tem me deixaram com inveja. Ana Kelly me acrescenta com seus contos por vezes cotidianos, por vezes assustadores. E assim eu cá vou comparecendo, tentando fazer parte desse todo, onde por vezes me sinto um nada e por outras vezes me sinto quase alguma coisa. O que eu espero do Clube da Letra? Não sei. O que posso dar ao Clube da Letra? Não sei. O que esperam de mim? Não sei. Mas através da vida que já percorri, e não foi pequena, sei que algumas pessoas juntas podem realizar muitas coisas importantes se estiverem unidas por um ideal comum a todas. Isso eu sei. Compromisso com a saudade. Sempre me senti compromissada com a saudade. Gosto de a sentir. A saudade é um sentimento que, erradamente, nos parece ser doloroso. Não é. Só sentimos saudade de vivências alegres e felizes. Portanto, senti-las não dói. O que interpretamos como dor é, na verdade, uma tristeza bonita, que nos invade pela vontade de reviver os momentos passados. Sinto saudade de mim, menina, e já rapariga, nas férias de verão, a correr descalça pelos quintais e quintas da aldeia de meus tios nos arredores de Lisboa. Gosto dessa saudade. Sinto saudade dos primos e primas a correr atrás de mim me desafiando a subir na figueira mais alta, onde estavam os figos mais saborosos. Ainda sinto o gosto dos figos maduros
e gosto dessa saudade. Sinto saudades do pátio do meu colégio primário, quando brincava de roda, cantando cantigas populares e me escolhiam para o centro. Ali eu arredondava a saia pregueada do uniforme e me sentia uma rainha. Depois disso, as saias que tive com pregas ou franzidos bem mais generosos não me fizeram sentir rainha. Sinto saudades do meu espanto de adolescente ao reparar as calcinhas sujas de sangue na primeira menstruação e das palavras suaves e carinhosas da minha mãe. Senti-me orgulhosa desse encontro com ela, de mulher para mulher. Depois, todas as prestações mensais do meu sangue não mais me emocionaram. Saudade só da primeira. Sinto saudades dos meus filhos bebês no meu colo. Nunca mais tomei a vê-los. Eles cresceram. Não me pedem mais para colocar uma peça grande dentro de uma caixa pequena e outras habilidades que eles acham que a mãe deles tinha. Os meus bebês não mais existem. Nem os meus adolescentes. Agora eles são gente boa e sabem colocar as peças da vida nos lugares certos. Ficou em mim apenas a saudade doce que eu tenho deles quando eram só meus. Tenho saudade de mim acreditando em tudo. Acreditava em Deus, no Papa, no próximo, no namorado, no marido, nos governos, nas notícias que liam nos jornais, no que vê na televisão. Acreditava até no extrato da minha conta no banco, tirado naquele dia. Hoje, a cada dia, o saldo é outro. Sorrateiramente durante a noite, eles lançam tantas taxas que cada extrato é uma surpresa. Sim, tenho doces saudades da minha vida vivida. A única saudade amarga que tenho é da minha ingenuidade, que não existe mais. Eu fui destruída por essa vida vivida. O Rio de 48, o Carnaval e a imigrante. Em 1948, ainda existia a Praia do Flamengo. Quero dizer, existia como praia. Havia areia branquinha e nela as ondas morriam suavemente em espuma. O muro de pedra de cantaria dividia essa areia da avenida arborizada por onde passava o bonde e nos levava a outro centro da cidade. Do lado de cá, outra pista da avenida nos levava a Botafogo, Copacabana, passando pelo Túlio Velho e depois Ipanema e finalmente Leblon. Ao centro dessa avenida existia um canteiro com belas palmeiras que dividia as duas pistas. E era gostoso sair da areia escaldante da praia, subir as escadinhas até a mureta, esperar o trânsito permitir, atravessar a primeira pista e, junto a uma palmeira do centro, do canteiro central, observar se na outra pista estava livre para finalmente chegar na calçada das residências. Fiz isso inúmeras vezes, visto que foi na Praia do Flamengo que aprendi a nadar. Tinha então 14 anos e havia chegado ao Rio há menos de um ano. Em 1948, ainda existiam velhos casarões nos quais eram alugados quartos que nessa época tinham o pejorativo nome de cabeça de porco. Até hoje não sei porquê desse nome. Sei que ali proliferavam emigrantes portugueses até conseguirem um lar na nova pátria. No bairro de Botafogo, esse tipo de alojamento provisório era diferente. Eram vilas com cômodos de um lado e do outro e ao final da ruela estreita alguns tanques para que as mulheres lavassem a roupa. Eram os cortiços, geralmente ocupados por emigrantes italianos. A Segunda Grande Guerra havia acabado. Em todos os países do continente europeu havia mais gente que oportunidade. E no Brasil havia mais oportunidade que gente. E assim o governo brasileiro abriu as portas a imigrantes. Portanto, eram necessárias moradias para os abrigar. Meu pai já estava no Rio há 9 meses, quando nós chegamos. Ele aguardava a promessa de um amigo do Leblon, que lhe prometera alugar uma casinha nos fundos do seu armazém na Bartolomeu Mitre, que logo se desocuparia. Na emergência, fomos residir por alguns meses na Cabeça de Porco, da rua 2 de Dezembro, quase esquina com a Praia do Flamengo. Nos coube um quarto enorme, uma água furtada, no último andar do prédio de 3 andares. Havia também um cubículo onde fazíamos as higienes rápidas. Para o banho, esperávamos todos os outros hóspedes dormirem, visto que até meia-noite as filas para os 2 banheiros eram enormes.
Minha mãe rapidamente improvisou no parapeito da janela, que se debruçava no restante do telhado dos outros 2 andares, uma cozinha. Ali, numa larga tábua, colocou um pequeno fogão, 2 alguidares para lavar a louça e os alimentos. Muitas vezes me pareceu ver minha mãe lavar a louça com suas lágrimas. Certamente estava se lembrando da nossa casa em Lisboa, com 9 sacadas para a rua e 11 assoalhadas. Deveria também estar pensando até onde nos levaria mais essa aventura do meu pai. No domingo, no nosso primeiro mês de fevereiro no Rio de Janeiro, estava eu lendo no nosso quarto quando ouvi da escada alguém gritando: Dona Luzia, vem cá e traz a Nana. Vamos à avenida ver o desfile de banho de mar às fantasia. Minha mãe olhou para mim espantada e disse: Mas que raio será isso? Eu, alvoroçada, respondi: Não sei, mas quero ver. Saímos apressadas. Inúmeras pessoas já estavam no canteiro central esperando a aproximação de um alegre e colorido bloco de pessoas que cantavam e dançavam ao som de pandeiros, cuícas e tambores. A vizinha amiga nos explicou o que se passava. São blocos que estão de roupa de banho por baixo, fazem suas fantasias de papel crepom, cantam e dançam pela rua e depois vão para o mar, onde a fantasia se desmancha. Eu estava gostando muito de ver e ouvir. Entretanto, quando se aproximaram mais do nosso grupo, fiquei estarrecida. Um conjunto de 6 participantes era de índios e brandiam machadinhas. Mal se cobriam de penas escuras à altura da cintura e na cabeça coroas de penas idênticas. Com seus rostos pintados, gritavam e gesticulavam agressivamente. Minha mente retornou a Lisboa, onde na aula de história a professora nos dizia que no Brasil índios comiam gente e, portanto, eram antropófagos. O medo enorme que se apossou de mim foi notado por todos do nosso grupo que riram do meu pânico. O grupo de falsos índios também percebeu e, para se divertir, me encurralaram encostado a uma palmeira. E enquanto a primeira multidão se divertia com o meu medo, começaram a dançar à minha volta, me ameaçando com os machados. Assustada, olhei para cima e até hoje vejo as folhas da palmeira rodando, 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 rodando. Acordei com água gelada no rosto, já na casa de cômodos onde fui carregada após o longo desmaio. Ouvi alguém dizer à minha mãe, que me olhava apavorada: Não foi nada, dona Luzia, não se preocupe. Foi só o calor. Ela tá bem. Vai passar. Vendo a expressão aflita de minha mãe, perguntei: Mãe, eles comeram alguma coisa minha? Eu tô inteira, mãe. Foi meu primeiro e último carnaval. Meu lado infantil, que permanece até hoje, nunca conseguiu superar aquele carnaval de 48. Ser imigrante. Ser imigrante é desenterrar a alma daqui e levar o corpo sem a alma para ali. Ser imigrante é desistir do primeiro espaço, é tentar de novo outro traço. Ser imigrante é desistir dos cheiros da infância, é aceitar novos cheiros, mesmo que com ânsia. Ser imigrante é deixar toda a bagagem e, cheio de malas, chegar na nova paragem. Ser imigrante é do primeiro parto esquecer e se parir sozinho, sem a mãe para aquecer. Ser imigrante é desistir dos outros conquistados e conquistar outros que nem estavam avisados. Ser imigrante é tentar jogar a língua fora, pois outra língua tem que se falar agora. Ser imigrante é outros jeitos e trejeitos aprender. É o desencanto com o encanto do refazer. Ser imigrante é como cortar a flor do pé, colocá-la numa jarra só com água, tirá-la da terra-mãe e só lhe deixar a fé, para tentar, mesmo com mágoa, no novo espaço sobreviver.
A volta. O velho me sorriu e sua boca não tinha dentes. O bebê de lindos olhos azuis desmanchou sua boca de morango para rir para mim. A babá, que empurrava seu carrinho, tinha o olhar longe da enorme responsabilidade que transportava e nem me viu. As duas mulheres passaram e uma delas deixou no ar uma frase: "Ele não sabe quem eu sou." E eu pensei, eu também não sei. Um casal de namorados passou se beijando em tal enlevo que trocaram os pés e quase se desequilibraram. Riram muito e continuaram a andar sem perceber a minha presença. Um vendedor empurrando uma vitrine de cuscuz me deu aquele olhar de "vai querer?" Devolvi-lhe com o meu olhar de "não, obrigada." E ele continuou seu caminho, tentando conquistar a parca sobrevivência. Um rapazote que passou fazendo S's com a sua bicicleta desviou-se de um cão que corria destemperadamente e quase caiu em cima de mim. Para se desculpar, me sorriu, virando o rosto para se equilibrar, mas eu consegui ver o resto de sorriso que não vi. O jornaleiro deu volta à banca e fico imaginando por que ele faz isso. Olhei bem e nenhuma revista ou jornal estavam fora dos vidros das paredes da banca. Dois meninos de uns 8 ou 10 anos, muito sujos e maltrapilhos, corriam e se estapeavam rindo. Quando me viram, pararam sua contenda e me estenderam a mão pedindo dinheiro. Mostrei-lhes a minha mão vazia, onde só havia chaves da arena. Indiquei-lhes com o olhar que nem bolsa eu tinha. Me olharam com pena e respeito. Seguiram seu caminho. Sei lá eu porquê. Senti que eles perceberam que eu era apenas uma alma ausente que havia sentado o corpo quase morto naquele banco de praça para ver a vida viver à minha volta. Bati a porta e saí. Nada levei. Vesti roupas caseiras. Abandonei a arena, onde se diziam coisas terríveis. "Pode ir! Meus filhos você não leva. Sou um homem de bem e vou provar que você é louca. Não vai ter direito aos filhos, pensão, nada. Vai abandonar o bem bom? Vai trabalhar para comer? Sim, porque eu não vou te dar um tostão. Esteja certa disso. Disse que quer ir lá fora. Pois vá. Assim você vai ver o quanto custa ganhar o pão nosso de cada dia, como eu faço para te sustentar. Vai, pode ir, mas é sem volta, viu?" Levantei do banco da praça e voltei. Entrei na casa, agora silenciosa, vesti-me com esmero, joguei na mala algumas roupas indispensáveis a mim e a meus filhos, fui buscá-los na escola e de mãos dadas caminhamos para longe. Nunca mais voltei. Era uma vez uma moça muito doida. Tão doida que nem morava na terra que nasceu. Morava em outra terra, muito distante. Disso, coitada, ela nem tinha culpa. Foi o pai dela que decidiu assim. Ela era ainda muito novinha quando foi para terras tão distantes. Foi o pai dela que assim decidiu. Já disse que ela era meio doida? Tão doida que pensou: meu pai me leva para longe onde eu nasci, mas lá eu serei feliz. Vou estudar, vou brilhar, vou casar, vou ser mãe. Era uma doida, com sonhos e projetos. Quais eram os meus projetos? Seriam muitos projetos, muito simples, se ela não fosse tão doida. Ela queria saber quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Queria estudar. Estudar muito para responder as perguntas que sua cabeça louca perguntava. Lia livros, muitos livros. Lia tudo que lhe caía nas mãos. Matemática era seu forte. Achava facílima essa ciência exata que lhe dava um pouco de lucidez. Porém, o estudo da história era o seu fascínio. Saber. Estudar tudo que a raça humana já havia realizado antes dela nascer. Doidinha daquele jeito. Raça humana? Que animais são esses? Eu sou humana. Quem sou eu? Quem são eles? E ela lia, estudava, estudava. E assim foi crescendo. E deixou de ser doidinha adolescente para ser uma quase mulher. Sendo assim, era preciso urgentemente ter um projeto de vida, porque até o caos precisa ser organizado. Na sua doidice, as artes a fascinavam. Nas artes não havia normas, nem leis, nem fronteiras, nem barreiras, nem nacionalidades. A pintura a fascinou. Iniciou-se nessa arte de cores e traços.
A escultura lhe deu barro para criar formas, como se pudesse a cada escultura fazer uma gestação sem parceiro. A arte nos palcos, onde cada dia, em cada peça de teatro, ela seria uma personagem, sem que o público soubesse da doidice que persistia em sua cabeça, seria bom, pensou. E houve o convite, hein? Pareceu-lhe um remédio salutar para o congestionamento de desejos que invadiam seu cérebro. Mas, quando o convite surgiu mesmo, quando a convidaram para ser atriz, ela estava vivendo os anos 50 e já havia conquistado uma condição profissional cujo rendimento ajudava a sua família imigrante a sobreviver nas terras estranhas. Sendo assim, diante do convite que preenchia seus desejos doidos, ela se perguntou: minha doidice vai me levar aos palcos, à arte, talvez à pintura, à escultura e deixar a minha família. Apenas irei prosseguir da minha doidice? Onde ficará o meu desejo de ser mãe? Naquele momento de decisão, a doida resolveu que o mais importante era ser mãe. Casou e foi mãe. E nasceu um menino doido, tão doido quanto ela. Era até mais doido que ela, porque tinha coragem de ser o mais doido. Foi o primeiro recém-nascido que a nossa doida viu. Na terra distante onde ela nasceu, não houve uma família, um recém-nascido que ela pudesse pegar e lhe ensinarem a usar e acalentar. Foi em terras estranhas que lhe entregaram um recém-nascido, que era seu. A doidinha olhou para ele e pensou: o que eu faço com ele? Acontece que ele era doidinho como ela. Sorria quando ela desajeitadamente lhe trocava a fralda e lhe dava o seio. E assim ele ensinou sua mãe doidinha a cuidar e amar dos outros 2 filhos, seus irmãos, que a doidinha pariu depois. Ele lhe ensinou tudo sobre maternidade. Ela, sem dizer, lhe disse: não bata nos seus irmãos. Ele, sem dizer, lhe disse: não bata nos meus irmãos. Não siga essa violenta educação portuguesa. Eu seguro a tua barra violenta porque eu sou doidinho igual a você. Mas não faça isso com eles. Ele ensinou a doidinha a ser mãe, mas não ensinou a doidinha a sobreviver sem ele. Ele era doido, filho de uma mãe tão doidinha. Ele foi embora sem aviso. Deixou sua mãe doidinha e seus irmãos que ele adorava tanto. Amigos que me leram ou ouviram até agora, a mãe doidinha dessa história sou eu, tentando me comunicar com meu primeiro filho que se foi para sempre. E eu lhe digo: obrigada, meu primeiro filho. Foi você que me ensinou a ser mãe, embora eu nunca tenha aprendido com a perfeição necessária. Os seus irmãos que me perdoem, mas foi você que me ensinou a ser mãe. Onde você estiver ou não estiver, ajude-me agora com seus irmãos. Não me deixe errar. Você foi meu único filho doidinho. Eu nem mereço seus irmãos que não herdaram a minha doidice. Obrigada. Ajude-me com a sua morte para que ela não seja em vão. Uma aldeia brasileira. Pela estrada, à direita, a imensa lagoa acompanha você por alguns poucos quilômetros. E antes que a estrada faça uma curva acentuada que leva a uma cidade próxima, entre na minha aldeia. Dizem que minha aldeia é uma cidade, mas eu não acredito. Continue em linha reta, passe pela pequenina ponte e suba a rua. Você vai ver aquele casarão de azulejos portugueses, onde mora aquela família que conta orgulhosamente que a princesa Isabel e a pequena comitiva de nobres ali ficou hospedada por uma noite. Eu acredito. Já estive lá e verifiquei que todo o mobiliário é de época, que as louças já craqueladas pelo tempo são de qualidade e tem como relíquia uma escarradeira de prata. Naquele tempo, os nobres escarravam e eram nobres. Hoje, nem os pobres devem cuspir. À sua esquerda, uma praça retangular com árvores e canteiros de flores, e onde, nos bancos, senhores de terceira idade conversam com jovens mães que lhes apresentam seus bebês. Certamente o velho conheceu o pai ou o avô dessa mãe
e trocaram lembranças recentes ou de um passado distante. Ali temos também as farmácias, um banco, uma padaria e uma incrível loja de louças e panelas que, desconhecendo a era de plástico, exibe bacias de alumínio em todos os tamanhos. Temos ainda algumas casitas baixas com janelas coloniais de guilhotina, com vidrinhos pequenininhos e, evidentemente, pintadas de branco, com as esquadrias na cor azul del rei. Ah! Ia me esquecendo de vos falar da charutaria, que inexplicavelmente vende objetos agrícolas, fios elétricos, fechaduras, instrumentos de carpintaria, e um sem número de coisas e loisas e também cigarros. Acho até que vende charutos. E agora você chegou à praça principal de São Pedro da Aldeia. Tá se sentindo no túnel do tempo? Viagem no passado? Não. Ali o passado está presente na igreja construída em 1640 pelos jesuítas e os índios tamoios vindos do Espírito Santo. Agora ela é patrimônio histórico e foi restaurada pela Fundação Roberto Marinho. Suas paredes têm uma espessura de quase 50 centímetros de construção em pedras unidas com areia e óleo de baleia. Não se esqueçam que o cimento e o grupo Votorantim ainda não existiam. A arquitetura é simples e bem ao estilo colonial das igrejas de aldeias de Portugal. A praça principal, que se estende à sua frente, é de uma graciosidade que só a simplicidade é capaz de nos agraciar. Pare o carro, estacione e ande pelas estreitas calçadas das ruas largas. Você não andará 5 minutos sem parar. Logo, alguém para na sua frente porque encontrou com outro e outros alguéns que vêm em sentido contrário e fazem um grupo a perguntar por parentes e amigos. Ali permanecem displicentemente e sem pressa de se despedirem. Você é obrigado a sair da calçada se quiser continuar a caminhar por mais uns 2 ou 3 minutos, até que tudo aconteça de novo, pois aqui todos se conhecem. Mas não me conhecem. Eu sou somente a irmã do Zé, do artesanato, recém-chegada na aldeia. Nana, o diretor quer... Por favor, é para amanhã. Eu respondia, pelo amor de Deus, isso é impossível. Eu e minha equipe não podemos fazer a Gruta da Cuca em 24 horas. São 100 metros quadrados de cenário com escadas, grutas, tudo em resina e poliuretano. Mas fazíamos. Nana, você tem que transformar esse carrinho elétrico em show móvel para o video show. O diretor quer ver daqui a 2 dias. Não pode danificar o carro. Nova carroceria em cima desta e com resistência. Eu perguntava, cadê o projeto? A resposta, não tem, não deu tempo de fazer. Dá um jeito. E eu fazia. Dona Nana, pelo amor de Deus, me chama como diarista para trabalhar na sua equipe. Minha família está passando fome, me dê uma chance. E eu dava. Nana, o teu gerente te odeia. A revista portuguesa, que fez uma reportagem de 5 páginas do Projac, só citou você, com retrato e tudo. Ele não gostou. Nana, em todas as plantas do cenário está escrito ver com Nana este detalhe. Nana sabe. Isso gera inveja. Toma cuidado. Quem está me ouvindo deve estar pensando que eu me perdi na história que estava contando. Não. Eu não mudei o assunto da minha crônica. Eu mudei de cidade, onde eu sofria todos esses constrangimentos e recebia um contra-cheque que mal tinha tempo de gastar, ou usava mal por falta de tempo, para residir nesta aldeia que descrevi para vocês e onde não sou mais a Dona Nana, nem a Nana Pires. Eu não tenho mais o contra-cheque, embora eu não tivesse tempo de gastá-lo, se ainda o tivesse. Agora sou pobre. Agora sou ninguém. Quando faço compras no comércio local, me pedem, escreva atrás do cheque, irmã do Zé, do artesanato. Não é necessário colocar o telefone. Agora eu sou feliz. Se todos limpassem a sua calçada, o mundo inteiro seria limpo. O título dessa crônica é um antigo ditado oriental que se aplica ao que em seguida vou narrar. Estou residindo no pequeno município de São Pedro da Aldeia, no estado do Rio de Janeiro, abençoado pela natureza, com serras e praias.
O mar que banha a costa oriental do estado nos dá belíssimas praias, assim como são bonitas as praias da Lagoa de Araruama, que banha a cidade que lhe dá o nome, e prossegue banhando também Iguaba e São Pedro. Recebo muitas visitas de amigos. Sendo assim, os conduzo a passeios pelas pequenas cidades que contornam São Pedro, a pouquíssima distância. Cabo Frio, Rio das Ostras, Arraial do Cabo, Búzios. Essa minha aposentadoria, tão tardia, me levou a perceber o quanto é importante uma boa administração das prefeituras locais. Certamente as verbas do petróleo deram subsídios para esse desenvolvimento. Porém, convém louvar a administração do prefeito de Rio das Ostras, que transformou a cidade num polo turístico e cultural muito atraente. Arraial do Cabo, onde passei recentemente 3 dias num festival de mar e arte, segue o mesmo caminho. De 1975 a 78, trabalhei como designer de móveis na Gigi, no trevo de Araruama, que era a nossa época inteiramente dependente do turismo de uma classe média. Média mesmo. Uma cidade sem mais nenhum atrativo que não fosse a belíssima lagoa ainda limpa. Há 3 meses recebi, através do nosso Marcelo Alwila, a divulgação de um concurso de dramaturgia patrocinado pela Prefeitura de Araruama e uma editora local, além de comerciantes na cidade. Resolvi concorrer com uma peça que escrevi há 10 anos atrás com o título de O Hóspede. Enviei e esqueci. Na semana passada, recebi um telefonema dizendo que 10 peças foram classificadas para leitura dramática, entre elas O Hóspede. Entrei em pânico, pois não sabia onde encontrar os 4 personagens e seu narrador. Fui salva pelo Alwila, que reuniu 4 amigos que com ele fizeram teatro e com a direção dele tive o prazer de ver meu trabalho aplaudido de pé, com o acréscimo de uma senhora do público gritar bem alto: "Esta peça ganha ou não o primeiro lugar, deveria ser encenada." Aí foi ela que foi aplaudida, né? E eu aceitei as palmas que ela recebeu como se fosse minha. Nos dias anteriores à leitura das peças selecionadas, foi oferecida aos autores uma oficina de dramaturgia. E a ela compareci. E durante 2 dias pude constatar o quanto a cidade cresceu desde os idos de 78. Cresceu em termos de organização, espaços culturais, educacionais. Assisti a mocidade à meia-idade. Tudo funciona inteiramente grátis. A comunidade responde e tive a grata satisfação de ver o interesse dos jovens por literatura e teatro. Essa constatação me fez recordar um ditado que dá origem a esta explanação: se todos limparem a sua calçada, o mundo inteiro será limpo. Vamos esquecer que o Brasil é um país de dimensões continentais e pensar que é um país com um número grande de pequenos municípios e suas prefeituras. Se conseguirem imaginar a possibilidade dessas prefeituras realizarem com lisura e trabalho benefícios para a sua coletividade, teremos um grande país. O resultado do concurso de dramaturgia de Araruama foi desonesto, visto que premiaram uma funcionária do Departamento de Cultura, a quem deram, além de vantagens, tais como cenário e outros concursos para um texto sem a qualidade necessária, a um primeiro lugar. Marcelo Alwila denunciou, e o resultado foi anulado. Constatei, então, que não basta o que está sendo feito, precisamos de mais. Por isso, proponho que se adote no Brasil o seguinte ditado: se todos limparem a sua calçada, varrendo a corrupção e a desonestidade, o Brasil será um grande país. Nada. Alguém já parou para pensar na imensidão do nada? Afinal, o que é o nada? O dicionário nos diz o significado desta palavra, que é um substantivo masculino. Nada é a não existência. Coisa nula. Insignificante. Bagatela. Inutilidade. Não me faltava mais nada que comprar uma briga com o dicionário. Porém, é exatamente isso que eu vou fazer. Mas já se viu dizer que nada é nada? Pois eu afirmo, é no nada que está tudo. Gente, vamos começar a refletir sobre o nada pelas dimensões? Comprimento, largura e altura. Ora, as dimensões do nada são infinitas.
enormes, tão grande que nem se pode medir. Ninguém mede o nada. E o poder do nada? Já pensaram nisso? Sabem onde está o núcleo de um átomo que contém os prótons e os nêutrons? Sabe onde giram os elétrons em torno desse núcleo? Por todo esse conjunto que movimenta a vida, está no nada. E os átomos só existem porque existe o nada que lhes permite ocupar o espaço. Você abre uma gaveta, verifica que está vazia e diz: essa gaveta não tem nada. Eu diria que o nada está lá dentro. Um cubo vazio, uma sala sem móveis, um copo sem conteúdo, todas as coisas estão com o nada dentro. Já sei, vocês vão me dizer que as peças que eu citei estão cheias de ar. Concordo. Porém, só estão cheias de ar porque quem estava lá era o nada. Por que eu estou tão apaixonada pelo nada? Porque atualmente eu estou vivendo o nada e nele encontrei tudo. Antes na minha vida tinha tudo. Eu acordava de manhã e tinha um dia tudo me esperando. E esse tudo tinha horários para tudo. Hora de ir para o trabalho, hora de almoçar, hora de voltar, hora de dormir para acordar cedo para dar tempo de fazer o tudo. Hoje eu acordo e há um nada enorme à minha frente para ser vivido. Não há horários, não há chefe, não há hora para almoçar, não há hora para voltar mesmo porque eu nem fui. Apenas continuo acordando cedo para ter mais tempo de viver um nada infinito e flexível que me espera. Espera se eu quiser, porque se eu não quiser ir, eu não vou. No nada, você pode tudo. Antes que vocês pensem que eu surtei, tenho que vos explicar esta minha paixão pelo nada. Só quem viveu uma vida repleta de tudo pode entender a liberdade e a felicidade que há no nada. Se não, vejamos. Para cada mulher bonita, há outra tão ou mais bonita que ela. Para as mulheres nada, quero dizer, nem bonitas, nem feias, o nada é perfeito. Não há concorrência. Para cada ator ou atriz famosa, há outro, também famoso. Para quem não é nada, não existe competição. Para cada fortuna, digamos, para cada Bill Gates, há outro. E todos os anos publicam a relação das fortunas por ordem de tamanho. Eu leio a lista para me divertir, porque eu não tenho nada. Portanto, não me preocupo qual é a qualificação que me dariam. Há muito tempo li uma crônica de Fernando Sabino, talvez, na antiga Manchete, onde ele contava que costumava ir todos os anos de férias para uma localidade primitiva, pesqueira e praiana. Lá, ele se despia de todas as obrigações e, vestido apenas de bermudas e sandália de dedo, conversava com os pescadores locais num único boteco. Verificando a grande maestria de determinado pescador que voltava do mar com as redes abarrotadas de peixe que vendia ali mesmo na praia, por qualquer R$ 5.000 de mel coado, aconselhou: amigo, você poderia ganhar muito dinheiro. Vamos à cidade, eu te apresento o gerente do banco, ele te dá um financiamento, você compra um carro frigorífico, se inscreve no departamento de pesca e diariamente você vende seu pescado e dos outros pescadores, e você teria uma empresa de pesca. O homem olhou para ele e respondeu: para quê, doutor? Para depois disso tudo realizado, eu fazer como o senhor? Que só pode vir aqui beber com a gente, jogar conversa fora 15 dias por ano? Quero não, doutor. Pois é, esse pescador pescou a sabedoria do nada. Eu também descobri no nada a plenitude do tudo. Ainda está faltando e desfazer de algumas malas que trouxe na bagagem. Mas elas estão com seus dias contados. Logo, logo vai desaparecer. Quero o meu nada isento de tudo, porque eu sei que dentro dele há muita coisa. Talvez eu encontre, como diz o dicionário, uma bagatela de felicidade, pois o nada não é coisa nula não, senhor. O voo da calcinha. A mesa do computador está do lado da porta que dá para a varanda. É assim, com os olhos na tela e outro no céu,
que cobre a rua Figueiredo de Magalhães que eu escrevo. Na varanda há uma rede. Dessas redes que colocam para proteção das crianças, que vão da balaustrada até o teto. Ao chegar ao apartamento, pensei em retirá-la. Afinal, aqui não existem crianças. Meus filhos desaconselharam, dizendo: não, mamãe, essa rede protege o piso da sujeira que pombos e outras aves possam fazer. Concordei com eles e a rede ficou. Ontem, eu queria ver o mar, lá de longe, ao fundo da rua. Soltei um bom pedaço da rede e vi o mar. Quase ganhei o torcicolo. E ainda tentando massagear o pescoço, fui atender o telefone. Ao terminar de falar ao telefone, esqueci que tinha soltado a rede. Sentei para escrever e uma sombra voadora passou na varanda. Pensei imediatamente, os meus filhos tinham razão. Corri a balustrada, o que vejo? A calcinha que eu havia colocado para secar há uns 2 dias, sem prendê-la devidamente, voar, despreocupada, sem pressa nenhuma, até chegar ao chão. Realizava aqueles voos de sacos plásticos vazios com grande maestria. Em princípio fiquei com vergonha que descobrisse que a calcinha era minha. Quase fiquei tão vermelha quanto a calcinha. Esqueci um detalhe, a calcinha era vermelha. Enquanto ela voava lentamente, verifiquei que de algumas janelas outras pessoas acompanhavam o seu desfile aéreo e percebi que ninguém olhava para minha varanda. Portanto, o meu constrangimento não mais existia e pude me dedicar, eu e os vizinhos, ao plano de voo por ela traçado. Zigue-zagueava para lá, para cá, enquanto eu pensava, coitada, cansada de mim, finalmente ganhou a liberdade. De repente, ficou pendurada num galho de árvore, onde tremulava, acho que de emoção. Essa emoção chegou aos camarotes da plateia, quero dizer, às janelas. Quando pensávamos que ali se encerrava o bailado da calcinha vermelha, ela se desprendeu e sobre o teto de um ônibus que por ali passava no momento, mergulhou no túnel velho, abandonando Copacabana e destino a Botafogo. Porém, ainda não foi dessa vez. Assim como entrou, saiu. E, em novo e já cansado voo, caiu no teto de um carro de passeio que também entrou no túnel. Finalmente não mais a vi. Presumo que esteja sendo atropelada constantemente. Coitada, pagou alto pelo preço da liberdade. Que pena, agora há menos uma calcinha na minha gaveta. Era a única vermelha. Ah, então foi por isso que ela me deixou. Realmente, não tenho mais idade para usar calcinha vermelha.